Antes de eu ler a mensagem, nós, tem muitos católicos aqui, nós católicos comemoramos no primeiro domingo do mês de abril, o dia que Cristo chegou, na Páscoa, né? Páscoa não, Domingo de Ramos. Eu gostaria que o Zé Valdo, que é muito mais católico que a gente, falasse um pouquinho do Domingo de Ramos, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que a gente vai na missa, e nesse dia sempre a gente pega um ramo e traz, né? Me lembrei de todos vocês na hora da missa, a gente lembra de tudo, e me lembrei de trazer um pedaço do ramo que foi bento, né? Então, Zé Valdo, depois você fala e entrega para cada um, a gente guarda na carteira, acredite ou não acredite, né? Mas eu acho que a gente sempre lembrar daquela coisinha é muito bom, eu particularmente. Fala o Zé Valdo e entrega para cada um se quiser. Boa noite. Fica em pé, Valdo. Não tá. Tem internet agora, né? Mas é interessante esse período que nós estamos vivendo, que nós pensemos, analisemos e tenhamos condições de viver uma passagem que é a Páscoa, que é a passagem de momentos difíceis que nós estamos vendo, principalmente nós aqui em Goiás, pelos acontecimentos que estão ocorrendo. E isso não é só aqui. Se a gente olhar para trás, ocorreu nesta época, quando Cristo, no domingo de Ramos, foi aclamado, aqueles mesmos que aclamaram pediram para crucificá-lo. Então, a nossa caminhada é sempre esta. Muitas vezes somos aclamados e muitas vezes somos também crucificados. Agora, depende muito de cada um de nós fazermos uma reflexão. E esta reflexão, ela consiste em nós colocar a serviço dos outros, dos irmãos, aquilo que nós temos de bom e tentarmos tirar de nossas costas, de nosso íntimo, aquilo que não nos serve. Então a Páscoa é esta passagem, a passagem da morte para a vida, onde houve a ressurreição de Cristo. Ele deixou de ter esta vida terrena para ter uma vida celestial. Então vamos pensar nisto e que todos nós tenhamos de fazer, condições de fazer uma boa passagem, uma boa Páscoa. Infelizmente, chega amanhã, a maioria só está pensando na sua viagem, na sua pesca, em tudo, no seu boteco. Tudo isso também faz parte. Mas, será que nós não temos condições de ver qual é a parte melhor? Todos nós podemos estar nas nossas igrejas. Quantas igrejas tem? Quantas coisas boas nós estamos em condições de ver? Esta mensagem que o Everaldo vai passar aqui é uma coisa linda. É o momento em que nós podemos refletir. Eu estou agindo certo em pensar o que eu estou pensando?
Ô Zate, já aproveita e já lê. Por que ir à igreja? É o seu título do texto, que diz o seguinte: um frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e reclamou que não faz sentido ir à igreja todos os domingos. Eu tenho ido à igreja por 30 anos, ele escreveu, e durante esse tempo eu ouvi uns 3.000 sermões, mas por minha vida eu não consigo lembrar de nenhum deles. Assim, eu penso que estou perdendo meu tempo e os padres e pastores estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna Cartas ao Editor, para prazer do editor-chefe do jornal. Isto foi por semanas, recebendo e publicando cartas sobre o assunto, até que alguém escreveu este argumento. Eu estou casado já há 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Mas, por minha vida, eu não consigo lembrar do cardápio de nenhuma dessas 32.000 refeições. Mas, de uma coisa eu sei. Todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Quando a gente está resumindo a nada, Deus está por cima de tudo. A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Graças a Deus por nossa nutrição física e espiritual. Quando o mal está batendo em nossa porta, simplesmente diga: Deus, por favor, atenda para mim. Interessante ou não, caros amigos e amigas? Pois bem, agora que você terminou de ler esta mensagem, manda-a para frente. Obrigado e uma boa Páscoa para todos. Quer falar alguma coisa, pessoal? Não. Enquanto Zé Walter vai distribuindo o nosso a folhazinha que eu trouxe para vocês, né? Nós vamos fazer nossa pauta. Ô Fábio, por favor, anota a pauta para nós. Levanta o braço. Pega o microfone, por favor, e fala o nome. Marli. Anota, Marli. Marli, sobre imposto de renda pessoa física. Despesa dedutível. Próximo. Oi. Pode falar. Gostaria de tirar uma dúvida. Fala um nome para nós. Dirceu. Isso. Eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito da declaração de imposto de renda do Simples, com auto de infração sofrido pela Secretaria da Fazenda. Ótimo. Agora, minha Geralda, tem um perto. Carlos Pereira. Dá uma passada na substituição tributária, porque não pude vir fim de semana passada, eu precisava de uma orientação. Carlos, Geraldo, agora mesmo, Maria. Está lá perto, hein? Aqui, tem um já aqui. Vai lá na...
Pode falar. DCTF, Geraldo Marcelino. Expede fiscal. Geraldo, você falou? Geraldo já falou o seu? Ué, rápido, né? Quem mais, pessoal? Quem mais? Não tendo mais, são... Ah, mais uma lá. Pega o microfone do Wagner. Wagner. Dá o microfone para ela. Imposto de renda pessoa física, Vera, título de precatório. Precatória. Quem mais? Não tendo mais, a primeira, quem foi? Fábia. Marli, imposto de renda pessoa física, né? É sobre dedutibilidade. Lá fala médicos, dentistas e tem fisioterapeuta. Aí minha cliente está com uma nota fiscal de Pilates. Aí eu poderia anotá-la lá no hospitais e clínicas e seria dedutível mesmo ou não? Porque Pilates. o fisioterapeuta, ele, se tivesse o CPF dele, lançaria lá. Mas como é uma clínica que deu a nota fiscal, ela fez Pilates. E é indicação clínica por causa da coluna, né? No caso, eu posso lançá-la como despesa de hospitais? Ô Fábio, eu gostaria, ela fez a pergunta, todos escutaram? Quem poderia, está baixa, né? Ela está falando o seguinte, pessoal, um fisioterapeuta. Esse fisioterapeuta, a consulta dele vale como despesa e aquele exercício que ele faz, que o cliente faça, ele vale como recibo, como dedução? É isso, Ana Maria? É. Pois é. Quem responde para nós? Tá, é o seguinte, o Otávio. Vou responder para você o seguinte. É como se você estivesse fazendo uma operação de cirurgia plástica. O que prevalece ali é os honorários do médico e não o que você fez. Tá certo? Se o médico te deu, o fisioterapeuta te forneceu uma nota fiscal da clínica dele, a atividade para que essa pessoa pudesse recuperar fosse fazer pilates, não há nenhum empecilho para você fazer dedução. Não importa o que você fez para se recuperar. Tá certo? Às vezes você fez aula de natação numa clínica de fisioterapia. Aí você vai lá no regulamento do imposto de renda, diz lá que natação, curso de inglês, preparatório para vestibular, essas coisas você não pode. Mas se ela está dentro de uma clínica de fisioterapia e essa atividade foi inerente à sua recuperação, independe, você pode deduzir legal. Reparadora, né? Cirurgia reparadora. Mas os serviços, os honorários do médico entram. Esse aí, no caso, ele informou da Demed também, né? No caso, com certeza a clínica informou no Demed, né? Olha. Em Otávio. Não é clínica, é um centro de reabilitação para Pilates. Aí entraria? Mas ele não é fisioterapeuta? Ué, fisioterapia. Pois é, fez fisioterapia. Ele é fisioterapeuta, sim, pode. Ele está habilitado com o registro do conselho, tudo? Não, eu tenho a nota só. É pessoa jurídica. E lá está escrito Pilates. Não importa, pode deduzir. Olha, pode deduzir. Lá no site da Receita, em perguntas e respostas, lá na pergunta 344, tem o seguinte: quais são as despesas médicas dedutíveis na declaração de ajuste anual? As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para seu próprio tratamento ou de seus dependentes relacionados à declaração de ajuste anual, incluindo os alimentantes, tal. Considera-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentista, psicólogos, fisioterapeutas, que é o caso, né? Terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames laboratoriais
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Então, você está qualificado aqui. Fábia, como ela disse que a nota é da pessoa jurídica, o que ela poderia ser também observar, vai no site da Receita Federal, consulta o CNPJ para ver se na atividade, no KNAI fiscal, contempla atividade de saúde. Porque muitas vezes as empresas, elas registram o KNAI e vai desenvolver uma outra atividade, justamente para, às vezes, até para fugir de fiscalização, de vigilância sanitária, esse tipo de coisa. Então, seria interessante fazer isso. Se você já fez. Se é tratamento de saúde... Pois é, você às vezes fala que é serviços pessoais, aí então não vai contemplar serviços pessoais, alguma coisa. Agora, se for contemplar a área de saúde, independente da atividade, assim como o Júnior falou também, porque não importa, porque se dá uma nota, você joga lá, que é hospitais e clínica, a receita, o CNPJ, o KNAI não bate, né, então seria interessante verificar isso aí. Isso é que eu fiquei com medo, eu olhei lá, fala que não fala nada de saúde. Eu não arriscaria. Também não, nesse caso aí já não é hospitalar, né? Bem, peraí, pessoal. Escutamos, né? Escutamos, eu, particularmente, não colocaria. Porque o nosso colega Otávio falou o seguinte, para o tratamento, eu perguntaria, o remédio entra? Se tiver na conta hospitalar, entra. Na conta hospitalar, diretamente ele entra na conta hospitalar, mas o remédio comprado fora não entra. Não entra, isso é Veraldo. Então, esse, olha bem, é além da consulta. Eu, particularmente, é uma discussão, você trouxe exatamente para a discussão, cada um tem uma cabeça, certo? Eu, particularmente, poderia até colocar mais uma limitação, porque eu sei que essa fisioterapia, ela vai demorar um tempo, certo? E não é barato não, ela é cara, certo? Então, eu, particularmente, eu falei, cuidado com isso, porque isso pode chamar. Seu Veraldo, mas o Júnior foi feliz realmente em dizer, se foi Pilates, desde que seja numa clínica, que ela esteja em tratamento especializado nisso aí. Aí está certo. Ou a pessoa física, no caso, se ele tem o registro como fisioterapeuta, terapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, aí, ou pessoa física. E jurídica, quando eu lembrei que realmente poderia ser o caso se ele estivesse contemplando o KNAI, que é o caso que não está, então, é onde eu disse, todos já foram unânimes dizer que não arriscariam em colocar. E eu acredito também que se tem que ter um laudo médico, e se ele está solicitando que faça esta recuperação através disso aí, eu acho que fica mais fácil. Porque ir por aí, tem muitos aí que estão fazendo pilates só para manter forma, né? Então vamos dar sequência de seu, sobre a Dazene. É o seguinte, a minha dúvida, eu tenho uma empresa que ela, nós estávamos preparando para solicitar o parcelamento do Simples Nacional. Mas antes de nós protocolarmos, porque estava aguardando entregar a declaração, ela recebeu um auto de infração da Secretaria da Fazenda, referente ao ICMS, devido naqueles meses que estão em aberto lá do Simples. Então, para não perder o prazo, nós fomos lá e fizemos o parcelamento. Eu até procurei uma orientação na Receita, mas não conseguimos definir essa questão, porque no meu entendimento, como era um débito administrado pela Receita Federal, eu entendia que se eu fizesse o pedido de parcelamento pela Receita do Simples Nacional, estaria contemplando também o ICMS. Mas aí ficou, na dúvida, nós preferimos solicitar. Agora, eu apresentei a declaração, mas lá eu não achei um lugar para eu informar que a parte do ICMS está fora desse parcelamento, porque agora já está parcelado na Secretaria da Fazenda, né? Eu gostaria de saber se alguém tem... Seguinte, você tem que novamente refazer aqueles meses que você foi autuado pela Secretaria da Fazenda. Retificar. Você vai entrar no PG10, que é o programa. Aí, ao que chegar lá a parte de ICMS,
você vai excluir total. Você vai colocar assim, as exigibilidades. Lá não tem como você colocar auto de infração, alguma coisa assim. Você vai colocar outros, ele vai te pedir um número. Aí você vai colocar o número do auto de infração. Tá certo? Perfeito. Aí você vai excluir o ICMS total. Aí você tem que fazer em todos os meses. Se você começar em janeiro e só parar, não. Aí você vai ter que retificar os outros meses também, porque pode ser que o sistema vai pedir também, conforme for o tipo, né? Aí você excluiu a parte ICMS. No aí passado são 4 meses só. Pois é, os 4 meses. E você vai lá e faz a retificação no PGDAS, gera o extrato novamente, confirma se aquele ICMS está fora, porque o ICMS já é do Estado, o Estado já fez a autuação dele. Correto. Tá certo, é do Estado. Você foi lá e fez o parcelamento, normal. Aí a hora que você processar a sua declaração, a hora que você processar o PGDAS, ele vai estar com um valor menor, que ele subtraiu o ICMS daquele pagamento. E aí esse valor que você apurou é o que vai ficar na sua declaração de imposto de renda, sendo sempre excluindo o ICMS. Tudo bem. Otávio, obrigado. Sim. Pergunto. Isto está determinado na Lei Complementar 123? Tem uma resolução que foi substituída logo em seguida, né? Eu acho que... Eu não... Oi? 94. Isso. Era 92, aí substituiu pela 94. Isso. Então, Everaldo, é por isso que nós ficamos na dúvida. A confusão partiu daí, porque lá tem hora que a lei fala que é permitido, que eu poderia fazer, e aí era o nosso entendimento que o débito era administrado pela Receita Federal. Mas aí, quando você vai ler a 94, você já fica em dúvida. Falou, na dúvida, vamos aproveitar essa redução na multa aí, vamos... Porque... na minha concepção, quando... vocês foi o jeitinho que que colocaram para fazer o caso. Eu acho que quando o Estado fiscaliza, ele é um conjunto, Estado, município, União, e tem que ficar junto. Agora o Estado está pegando para si a fiscalização somente dele. Então, no meu ver, ele está sendo egoísta. Olha, se a União quiser fazer assim, eu não vou conceder mais o simulação para vocês, porque vocês descumpriram a norma da 123, eu acho que estaria certo. É um entendimento. Fechou o seu negócio aí? Beleza? Carlos Pereira, substituição tributária. Fiquei sabendo aqui agora que tem um vídeo aí, né, no site, como eu não vi essas 2 últimas semanas, em virtude de saúde de meu pai, mas tudo bem. Esse estoque que foi levantado 31/3, agora tem que pagar 10/4, né? Qual tem algum IVA para ser colocado nesse estoque? O Otávio vai explanar daqui a pouquinho. Ele tem aí? Vai falar? Vai falar. Vocês não querem esgotar a pauta aqui? A gente esgotar a Constituição Tributária? Ótimo. Não, tá. beleza. Então vamos para o Geraldo. Vamos para o Geraldo agora, DCTF. Então. Geraldo. DCTF, conforme a instituição normativa 1110, que disciplina a DCTF. Então, conforme a instituição normativa 1110, os meses que não tenha movimento, você fica dispensado de apresentar a DCTF, com exceção de dezembro. Só que aí saiu a normativa 1258, acrescentou, acho que a letra D, acho que no parágrafo 3º. Podia abrir para nós, Fábio, se for possível? Que lá ele faz também a menção a DCTF de janeiro, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu mandei a de janeiro, mesmo sem movimento também. Só que, inclusive, teve uma que eu não consegui entregar porque a certificação digital da empresa estava vencida. Será que eu devo apresentá-la ainda? Eu acho que seria bom a gente analisar aquela letra lá que está na normativa 1110. A alteração foi... Eles colocaram, tipo assim, exigindo que você tinha que informar o de janeiro para informar aquela questão da variação cambial, não é isso, Dadaí?
E aí depois eles soltaram uma outra dizendo que é opcional, ou seja, você vai informar, opcional, teria que informar em janeiro se a empresa vai ter cálculo de, se não me engano, questão com variação cambial, se é regime de caixa ou competência. Pois é, exato. Então, exatamente. Aí eu não tive condições de apresentar. Não, mas se não apresentou não tem problema não, porque depois eles voltaram atrás e... Deixa eu achar aqui a... competência, né? Não, mas aí você não, entende que não está obrigado, não. Você vai mexer com questão de variação cambial? Não, não vou. Aí não... Deixa eu pegar aqui. Pois é, de todo jeito eu não apresentei ela devido à certificação digital, né? Olha, aqui ficou assim, no parágrafo primeiro. Ó. As pessoas jurídicas de que tratam inciso 1 e 2 do CAP deverão apresentar DCTF mensal ainda que não tenham débito a declarar. Letra D. Em relação ao mês de janeiro de cada ano ou em relação ao mês de início da atividade para comunicar, se for o caso, a opção pelo regime de competência segundo o qual as variações monetárias dos direitos de crédito ou das obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio serão consideradas para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da COFINS, bem como da determinação do lucro da exploração, conforme o disposto no artigo 3º da IN 1079. Né? Então, oi? Regime? Não está aceitando enviar. O programa não aceita enviar por opção lá de regime caixa, só pela competência, conforme você leu aí. Mas não, porque eu vi que não é obrigado você informar. Está exigindo, obrigando? Mas aqui ele botou aqui, se for o caso. Então, se for a minha preocupação é o seguinte, porque a multa ela não é mensal? Porque questão da multa. Porque se eu apresentar agora, se a multa eu vou pagar o quê? R$250, né? Que é R$500, dentro de 30 dias, 250. E quantos meses for passando depois de tiver essa obrigação? Porque eu não entendi bem isso aí. Nós iria só de janeiro. Né? Pois é, eu não entreguei de janeiro, ué. Não enviou? Não consegui. Será que eu devo enviá-la? Eu entendo que não, porque ele fala aqui, ó. Em relação ao mês de janeiro de cada ano, no calendário, ou em relação ao mês de início de atividade, para comunicar, se for o caso, a opção pelo regime de competência, segundo o qual as variações monetárias do direito de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas para efeito de determinação da base de cálculo, tal. E se for o caso aqui, variação. Isso, esclareceu. Então, agora vem a divina. SPED fiscal, doutor. Naquelas correspondências lá, a minha vizinha recebeu 3 Simples Nacional, optando pelo Simples Nacional, exigindo SPED fiscal. Aí eu disse para ela, conforme o grupo de estudo e a orientação que tem a legislação, né, tributária, não está obrigado. Aí como faz quando acontece isso? Ela está no Simples Nacional a partir de janeiro agora? Não, toda a vida foi Simples Nacional. Ela fatura 100 mil por mês, ela mexe com venda de negócio de máquina de beneficiar arroz, peças para beneficiar arroz. E eles estão exigindo ela o SPED fiscal? Tá, de 4 empresas foi só essa não, o SPED fiscal. Aí o que eu disse para ela? Vai lá onde quem te informou, quem enviou a correspondência, normalmente é na delegacia fiscal, né? Não, porque olha, tem determinadas situações seguintes. Se eu não me engano, foi com o Ivandro. Cadê o Ivandro? Né? Por exemplo, a empresa, você começa a fazer a opção do Simples Nacional no ano passado. Né? Só que o processo na prefeitura demora, passa de 180 dias, né?
Aí você conclui o processo de opção do Simples, só que aí, nesse caso, não retroage ao início de atividade. Para fins do Estado, né? Para fins do Estado. Aí você pensa que está no Simples desde o início da atividade. E lá conta só da efetivação do Estado. Oi, Divina. Da último deferimento. O último deferimento, ele habilita você voltar para a data do CNPJ, desde que todo o processo tenha sido feito em 180 dias. Se não fez, aí não conta para trás. Aí você acabou ficando como que não for do Simples Nacional nesse período. Aquele período inicial, não né? Não é isso, Ivandro? Eu falei com ela nesse. Pode ter sido isso. Aquela questão o pessoal estava reclamando. Muita gente recebeu uma notificação do Estado com relação ao DAS de janeiro, né? Teve o transtorno de ir lá e tudo, mas nesse ir lá, muita gente acabou detectando muita coisa, inclusive esse fato, né? Ô, Divina. Bom ela ir Falou. lá. É Divina. isso mesmo. Beleza. Pode ter sido isso. Ô, Divina, Oi? pergunto. A empresa não é sua, não, né? Não, é da Eusenia, minha vizinha. Ah, Deus. Então era bom você verificar direitinho. Pode ser que ela não esteja enquadrada. Teve um caso meu que durante 2 anos saía lá, não enquadrado no Simples Nacional. Aí o cliente chegou a correspondência. Disse, ó, vou contratar advogado para voltar para o presumido. Mas ela olhou no Simples Nacional, Simples Nacional. Eu falei para ela olhar tudo direitinho. Mas eu vou olhar esse negócio do início da atividade lá. Aí o advogado, é bom colocar, não vote, porque você voltando para o presumido, você vai dar sinal de fraqueza. Aí ela não voltou, passou 1 ano depois, eles mandaram a correspondência falando que ela estava no Simples Nacional, que é a intenção dela, e retroagiu 2 anos. É isso mesmo. Obrigada. Tá? Obrigada. Qual o problema dela? O caso dela é que ela tinha uma filial e essa filial não tinha movimento, certo? Só porque ela tem filial, eles se tiraram fora do Simples Nacional. Agora, qual o problema dela? Passa aí. Só para confirmar, na declaração de imposto de renda pessoa física, o recebimento de precatório se é lá na coluna lá de tributadas. É o seguinte, a gente tem esse problema lá. Se você recebeu aqueles precatórios, você tem que abrir aquele RRA, rendimentos recebidos acumuladamente. Aí a fonte pagadora que te forneceu aquele documento, por exemplo, ele vai te fornecer, por exemplo, você recebeu R$10.000. Aqueles R$10.000 foi proveniente de quantos meses? Aí vai colocar no documento, 3 meses. Aí você tem aquela opção de lançar no ajuste ou deixar ele como rendimento exclusivamente na fonte. Aí tem uma outra parcela que você recebeu R$25.000 referente a 12 meses. Aí cada parcela daquelas, você repete no RRA a mesma fonte pagadora, a data do recebimento, a quantidade de meses. Eu teve uma cliente minha que é promotora, ela recebeu durante o ano de 2011, ela recebeu um valor Y lá. Esse valor Y, cada mês que ela recebia, era proveniente de 3, 4 meses, 5 meses, 8 meses, 12 meses. Entendeu? Então, suponha assim, ela recebeu R$1 milhão. Então, esses 1 milhão, vamos ficar prático, 1.200.000, sem entender. Então, ela recebeu 100 mil por mês. Então, em janeiro, ela recebeu 100 mil, proveniente de quantos meses? 5 meses. No mês de fevereiro, aí você vai colocando. O sistema já vai calculando automaticamente para você. No final das contas, fica 0 a 0. Às vezes, se você for tributar, aí você vai tributar 27,5% lá do rendimento total. Aí já não é vantagem. Aí o que você faz? A simulação, porque tem situações que você recebeu R$100 mil em 24 meses, por exemplo, né? Aí você vai ver que o imposto de renda é calculado mês a mês pela quantidade de meses. Aí já naquele mês, ele passa a ser melhor para você. Mas aí na declaração você tem que optar, assim, ser radical. Ou é tributado exclusivamente na fonte todos, ou se vai para o ajuste. Você tem que fazer a simulação. Só um gancho aí na pergunta dela. Com relação a essa questão dos recebidos acumuladamente, né?
Eu tenho um caso que não tem essa data lá, que ele pede lá naquele final lá. Que data eu coloco? O Jorge, se você, na primeira palestra que ele teve aqui, ele falou assim que tem em torno de 80 mil contribuintes aqui na Secretaria da Fazenda que vai ficar em malha, porque eles não informaram essa data. Você pode pegar o vídeo nosso, no dia que ele teve aqui, 13 de março, né? Dia 13 de março, ele falou isso, que ele foi lá, gestionou junto às secretarias, que era para fazer isso. Se você pegar eu tenho também outros clientes meus que têm recebido acumuladamente da Secretaria da Fazenda. Eles colocou um mês. Eles colocaram um mês só. Um mês, não é? Aí quando você lança lá um mês, o imposto vai lá para cima, não vai? Então entende que aquela pessoa recebeu aqueles rendimentos naquele mês. Aí você vai para a tabela, 27,5%, não é verdade? Aí você está prejudicando seu contribuinte, né? O Jorge falou aqui que vai cair em malha. Você pode assistir o vídeo lá, observa as palavras dele. No meu caso lá, eu estou tributando. Não, aí nesse caso não tem problema. Mas a questão é que a data eu não sei, porque eu coloquei 31/12. Porque não tem, né? Não tem, vai cair em malha, como o Jorge disse. Entendi. Lá no Perguntas e Respostas, tem a pergunta 213, que trata tudo que o Otávio falou aí, tem por ordem lá, por situação, se é federal, dependendo do precatório. Pergunta e resposta do site da Receita 213. Incrível que no do Estado está vindo lá e falando assim, que é tributação exclusiva. Eu não sei se vocês já verificaram isso. Me parece que todos estão vindo lá. Tributação exclusiva. Eu não observei não, porque eu fiz a simulação da declaração antes da gente fazer essa opção. Né? Se eu optasse por fazer a declaração desse contribuinte como na declaração de ajuste, ele ia pagar R$35 mil. Aí eu fiz a tributação pela tributação exclusiva. Acabou pagando R$6 mil. Então foi mais vantagem para o meu contribuinte, né? Júnior. Sim. A DIRF, ela vem, na hora que está fazendo a DIRF, ela tem o mês a mês e o espaço também para quantos meses que é em atraso. Mas ela também, na DIRF, não contempla a data de pagamento. Não contempla a data de pagamento. Lá na declaração, o que o Zé Valdo está falando, ele tem assim, rendimento recebido acumuladamente. Aí tem entre parênteses, sujeito à tributação exclusiva, né, que é aquela cédula. O Tribunal de Justiça, por exemplo, ele tem um anexo, mês a mês, e aí ela vem a data de pagamento e a fração de mês. Então, o valor, né? O valor. E o valor. Então, ele vem, o valor foi pago mês a mês, o valor que está, as deduções, o que tem de retenção, e qual é se tem fração de mês, 0,3, 0,6, 1 ponto, alguma coisa, você no fim fecha com o total da cédula C, que a quantidade, que na célula C está o total acumulado também, pelo ganho, os meses e as retenções, tudo, mas tem que jogar aquele anexo. Eu tive lá falando com o Jorge, inclusive, depois, no outro dia da reunião aqui, ele disse o seguinte, porque a tabela de janeiro, fevereiro e março, ela é uma só. De abril a dezembro, ela também é a mesma tabela. Só que aqueles meses, aquela data de pagamento, ela vai influenciar no final, né? Então tem que ser colocado aquele mês a mês. E aí onde você diz também, aí tem onde eu optar pela tributação exclusiva, que já está calculada pela tabela acumulado. Porque se jogar pelo definitivo é uma coisa, se jogar pelo ajuste anual, aí enrolou. É porque eu entendo assim, se ele está exclusivo, a pessoa já recebeu. Aí quando você lança ele dentro do sistema, ele já recebeu deduzido, né? Evidentemente, a gente tenta alcançar, recuperar aquele imposto. Mas quando você vai lançar lá, aí ele vai para a tabela, vai 27,5%, né? Não, aí não compensa. Não compensa. Aí não compensa. Eu fiz umas outras declarações, inclusive do TRT. Do TRT também, os cálculos esse ano já saiu tudo com o acumulado. Então, está dando diferença de 2 centavos, 3 centavos no final, ou a pagar ou a restituir. Então, eu fiz umas 3 declarações também do TRT. Então, já é o definitivo, então, né? A única coisa que estamos recuperando no parte pagou o advogado. E nesse sim. Vera, aí você tem que observar o seguinte, você pega a sentença, porque às vezes
Você recebeu um precatório de R$200 mil, mas você pagou R$20 mil para o advogado. Você recebeu só 180. Aí você vai lá em pagamentos, a declaração, e coloca lá. Advogado, referente, causas judiciais, lá e tal. Isso é o 180, efetivamente o que você recebeu. Mas você fica com a sentença na mão. Tá certo? Porque você pode cair em malha, né? Porque a fonte pagadora te informou que pagou 200 para você, mas você pagou 20 para o advogado, aí você informa a sua declaração e só declara os 180. Bem, ok? 99% de certeza que está na malha. Bem. Se não for dizer o 100. Certinho. Não sei se você que me ligou fazendo a pergunta precatória. Então foi outra pessoa. O que acontece? Não sei se esse caso, se você já recebeu a precatória. Recebeu, é outro caso. Acontece que a pessoa não recebeu precatória. Essa precatória ela vem de uma indenização de um lote, vamos supor, a prefeitura de uma indenização de uma fazenda, mais ou menos assim, certo? Ele perdeu a fazenda e teve a precatória. Então ela perguntou, o que eu faço agora para me declarar? Porque eu fiquei sem a fazenda e eu estou com a precatória. E eu posso pegar essa precatória e trocar por um imposto, fazer aquilo que eu quiser, né? Então, o que eu orientei era o seguinte, que lance lá na declaração de bem o valor da precatória e lance lá nos recebimentos que ele tem, recebendo da União, do município, do Estado, que o valor que ela tem para receber. Então, um matando o outro. Essa foi o que eu falei para ela. E quando for recebendo, automaticamente, do jeito que eles falaram, vai ganhar de acordo com o que ela recebeu, vai ser o valor da tributação. É só trocar a chave aqui? Outro? Que é o próximo, Fábio. A pauta encerrou, agora o doutor Otávio vai falar. Não, mas mais uma, só para terminar aqui, estamos sendo mais. Seguinte, outro caso é o seguinte, a pessoa recebeu uma herança, aí foi o inventário, no inventário ele recebeu a herança, mas antes de receber ele já vendeu. Certo? Então ele está perguntando, o recebimento da herança é aquele valor que eu recebi, que eu vendi, ou é aquele valor que foi definido lá no inventário? Questione. Mas lá na partilha constou que ele já vendeu pelo valor, recebeu e vendeu ou não? Não, quando ele definiu na partilha. Na partilha não vai falar pelo menos ninguém, né? Nem será tolo falar que eu vendi, né? Então na partilha, vamos supor que na partilha o valor da fazenda custava 200 mil. E ele já, antes de receber a herança, né? Antes de receber, ele já vendeu. Pois é, mas aí lá ele vendeu, mas ainda não sacramentou, não está documentado, não. Não. Fez contrato de compra e venda, alguma coisa assim? Vai ter um contrato, é claro. Não, você fez o contrato de compra e venda, tem que fazer o ganho de capital, né? O ganho de capital não é só na venda, no compromisso de compra e venda também isso se faz, né? E quando ele fizer a partilha, ele vai constar lá. Agora, o que deve ver é o seguinte, se ele vai na partilha, o que ele está recebendo e está vendendo pelo mesmo preço que vai tocar para ele, seria dos bens, ou ele pelo valor que está vendendo, né? Não, a partilha, o direito dele da partilha é 200 mil. Aí ele está perguntando que a herança que ele vai receber é de 200 mil ou de 800. Não, meu ver, a herança é de 200 mil e ele vendeu e teve um rendimento de 600 mil. Um ganho de capital de 600 mil, isso. Tem que ver, Sr. Veraldo, tem que ver também o seguinte, às vezes o bem que está sendo partilhado... Às vezes o bem que está sendo partilhado, ele tem 200 mil, mas é pelo valor que está avaliado lá os bens do espólio. Mas se ele for verificar, às vezes, a declaração de bens do espólio, o bem está bem menor ainda do que esses 200 mil. Aí, se ele receber... Mas, meu amigo, se ele falar pelo bem que está na declaração, se for menor, ele vai pagar mais ainda do capital. Exatamente, porque ele tem que receber, ele tem que receber pelo valor que estava na declaração do espólio. Não é pelo valor que está sendo avaliado pelo secretário da Fazenda lá, para fins de tributos. Nada a ver, senhor Ele está falando do direito dele que vai receber lá, se é 200 mil. É uma fazenda considerada bem residencial. Em 6 vezes, ele tem direito
de comprar um outro bem residencial e não pagar nada de multa. Se ele vender e comprar imóveis residenciais, ele 6 meses. Isso, 180 dias, não é 6 meses. Porque se você fala dias. 6 meses, beleza. Se for, por exemplo, o mês de janeiro e dezembro, que é junto, ou maio e julho e agosto, que é 31, às vezes vai dar 184 dias e aí o cara dança. Hein? Tem que ter muito cuidado nessas datas. É 180 dias. Dentro de 180 dias, ele comprando um bem residencial, ele está isento do ganho de capital. Ele tem que comprar em 180 dias, desde que esse imóvel que ele vendeu tenha também uma residência. Tendo residência, é bem residencial. Porque uma fazenda pode ter, no caso aí, 5 herdeiros. Se ela tiver 5 casas residenciais, será 5 fazendas, considerado todas elas residenciais. Se ela tiver uma única casa, ela não terá as 5, só uma delas que tiver o bem residencial será considerado. Mas a única pergunta... quer falar lá. Vamos resumir. Mas a única pergunta que ele fez foi o seguinte: a herança é pelos 800 ou pelo que estava na declaração? Só isso. Não é pelo 800, acabou, né? A IN 81, que normatiza isso aí. O artigo 10 define a forma de tributação. Se optar pelo valor declarado pelo espólio, não tem nenhum ganho de capital. Se optar pelo valor de mercado, o ganho de capital ele é apurado na declaração do espólio. E aí pode haver vantagem. Quando o direito é vendido antes dessa declaração, pode verificar o artigo 3º, parágrafo 6º, que diz que isso aí é tributado em nome do beneficiário. Aí está ferrado. Doutor Otávio, agora vai iniciar. Pode iniciar, doutor. É o seguinte, eu vou fazer um breve histórico aqui do que foi feito, o que aconteceu, e a gente vai discorrendo à medida que for surgindo as dúvidas, a gente vai parando e vai explicando o que está acontecendo. Então, o CONFAS, os estados reuniram, fizeram o convênio 82, 83, 84 e 85. Esses convênios estão aqui, eu vou depois apresentar para vocês. O estado de Goiás editou esse decreto 7528, de 28 de dezembro de 2011, para vigorar já no dia 1º de janeiro de 2012. Aí, ele foi prorrogado pelo decreto 7560, e depois eu vou mostrar para vocês também aqui que ele editou para o mês de abril e mês de maio. Vou te dar a fundamentação legal. Então, inicialmente, o decreto que se trata de material de construção e material elétrico é o convênio 85 e o convênio 82, o decreto 7528 de dezembro. Ele, no nosso Código Tributário, com relação ao material de construção, ele acresceu o inciso 17, que é referente a material de construção. E material elétrico, ele criou o inciso 18, que é referente a material elétrico. Aí nós temos algumas exceções aqui, quando a gente vai trabalhar, vender mercadoria para tanto material elétrico como material de construção. A exceção, quando nós vendemos para o Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia, nós não fazemos emissão de GNRE. Aí vocês falam, mas onde é que está isso? Né? Eu vou mostrar para vocês. E o material elétrico também é a mesma situação. Vocês podem ver que nessa situação entrou o Rio de Janeiro aqui com relação ao material elétrico. O Rio de Janeiro está aqui. Mas a exceção são esses itens do protocolo 2, o item 10, o 16, 19 e 25, que não se faz substituição tributária para o Estado do Rio de Janeiro. Isso aqui está dentro do protocolo 82, né, material de construção. Eu vou mostrar para vocês lá. Aí é o seguinte, aqui está o anexo, né, e criou uma figura nova para a gente, já desde abril de 2011, o Estado, o CONFAS, determinou que nós vamos trabalhar com essa margem de valor original. Isso aqui está previsto aqui no convênio ICMS 35/2011,
que dispõe sobre a aplicação de MVA-ST original nas operações interestaduais por contribuintes que recolhem ICMS nos termos da Lei Complementar 123. Então, gente, quem está fora do Simples Nacional vai se aplicar a margem de valor ajustada. Quem está dentro do Simples Nacional vai aplicar-se a margem de valor original. Vou voltar lá no decreto. Aqui. Então, nós vamos trabalhar com... Suponha que a nossa empresa está comprando argamassa do estado de São Paulo. Aí você vai ter que falar para o seu fornecedor que você está no Simples Nacional e que você quer a mercadoria que você está adquirindo nos moldes do convênio 35/2011. Por quê? Se você não proceder, sabe qual a margem que eles vão calcular para você? 7%. São Paulo não vem 7%? Aí vai calcular o cálculo com 53,51% aqui. Isso é margem de valor ajustada. Se a mercadoria vem de um estado que é 12%, a margem ajustada é isso daqui. E se for para o Simples Nacional, é 37%. Por quê? Por força do convênio 35 de 2011. Convênio ICMS 35 de 2011. Aí uma dúvida que eu mais o Fábio corremos atrás dessa questão. Suponha que uma empresa atacadista está comprando o estado de São Paulo. São Paulo não é com 7%? Vai vir IVA com 53,51%. Essa empresa atacadista vai ter margem para vender dentro do estado de Goiás? Essa é uma questão que não foi nos respondida. Então, essa é a grande questão. A gente tem cliente atacadista, tanto de material elétrico e material de construção. Nós estamos parados. A empresa não está vendendo, enquanto não saiu uma decisão. A gente esperava que a Cefaz soltasse uma instrução normativa a esse respeito, e não trouxe a esse respeito. Então, o que eu recomendo a todos vocês, seus clientes do Simples Nacional, é que vocês peguem aquela consulta de optante do Simples e o convênio ICMS 35. Toda compra que você for fazer, você dá aquilo para o seu representante ou manda por e-mail e fala, eu quero nesses moldes. Se a mercadoria não vier nesses moldes do convênio 35 e a margem de valor ST original, eu não vou receber sua mercadoria. Então, é por isso que no decreto tem essas margens distintas, né? A alíquota 17, 37. Então, essa primeira coluna aqui que a gente vai trabalhar com ela é só para o Simples Nacional. Quem está fora vai amargar, infelizmente, esses índices aí. Otávio, só um parênteses. Olha aqui para o quadro aqui, para me ajudar aqui. Então, o protocolo 82, se fala em substituição tributária só quando é de São Paulo para Goiás. Isso aí que o Fábio está colocando, está aqui também, gente. Eu só quero historiar, vou passar... Aí, Fábio. Não, é só um quadro sintético aqui. Calma. Olha lá, senão você vai atropelar todo mundo aqui, o pessoal não vai entender. Não, tudo bem. Não, porque a pessoa pegar o mecanismo... Deixa eu passar. Aí, então, para o estado do Rio de Janeiro, na parte de material elétrico, ele fala nos itens 2. Então, se você for vender para o estado do Rio, você não se aplica a substituição tributária nesse item 2 aqui, ó. Aí é o 16, é o 10, 16, se não me engano, 19 e 25. Aí o item 10, você não se aplica substituição para ele, de material elétrico. O 16, o 19 e o 25. 19 está aqui e o 25 também. Ah, o 25 não, desculpa, até o 19. Eu vou chegar no final do decreto. E aí ele diz que isso aqui entraria em vigor, né, em janeiro de 2012. As empresas do Simples Nacional vão pagar o estoque em 40 parcelas, comércio varejista em 30 e 24. Né? Então, eu vou minimizar isso aqui. Vou lá no decreto 7.560, que ele veio prorrogando. Tá? Decreto 7.560, de 29 de fevereiro de 2012. O que ele fala? Aí ele acrescentou isso daqui, ó. Você vai levantar o seu estoque e você vai pagar o ICMS sobre estoque com a aplicação do menor índice daquele lá.
A gente já está sabendo que material elétrico é 29% e material de construção 29%. Certo? Então, você vai... Quem está no Simples, por enquanto, hein? Quem está fora, aplica-se o IVA em 17% e divide nas parcelas. Tá? Aí, o que aconteceu? O Estado prorrogou para 1º de abril o inciso quanto? 17. O que é o inciso 17? Não é material de construção? Para o mês de maio, foi o inciso 18, que é o material de construção. Aqui houve um erro no protocolo, aqui, gente. Acho que o Estado errou aqui. Ó. Esse 82, ele repetiu ele 2 vezes aí. Ó. Certo? Eu até falei para o Fábio também verificar lá com o Wazer que isso aqui está errado, porque esse inciso 18 é o de material elétrico. Ele se refere ao 82. O protocolo 82 é o que se trata do Estado de Goiás com o Estado de São Paulo, especificamente nos protocolos. Então, está aqui a fundamentação legal disso daqui. Vamos onde o Fábio está falando. Eu montei esse quadro da seguinte maneira. Primeiro, eu tinha que mostrar para vocês os estados que estão no protocolo, né? Senão vocês vão... Então, eu fiz aqui o quadro de material de construção, é o 82 e o 85, material elétrico é o 83 e 84. E as alíquotas de destino dos Estados Federados. Então, os estados signatários dos protocolos são o Acre, ele está no 85 e está no 84. Amapá está no 85, está no 84. Goiás. Goiás está aqui, que ele é só Goiás e São Paulo, né? E aqui também só está Goiás e São Paulo nessa situação. E também Goiás está no 83 e no 84. Então, Maranhão, material de construção, material elétrico. Mato Grosso, material de construção, material elétrico. Mato Grosso do Sul, material de construção, material elétrico. Minas Gerais, assim vai. Paraná, a gente vai chegar também no estado do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia. O estado de São Paulo, que é a primeira coluna, é o protocolo específico entre Goiás e São Paulo, é o que se fala de mão única, que nós vamos receber tudo tributado do estado de São Paulo. E o Sergipe também, que está nessa situação, né? Então, esses estados são signatários do protocolo. Aí você vai falar para mim assim, bom, se eu comprar do estado da Bahia, eu tenho substituição tributária? Tem sim. De que forma? Você vai comprar o produto vindo normal para você, e entrando dentro do estado de Goiás, você vai ter que calcular o imposto daquela nota. Pegando produto por produto, MVA por MVA, calcular o DARI. Vocês entenderam que lá no protocolo, os MVAs são específicos por produto. Ele não é uma alíquota fixa, né? Então, no estado da Bahia, você compra do estado da Bahia. Tem substituição tributária? Não. Mas entrou em Goiás? Tem. Você vai vender para Goiás? Você vai vender para Bahia? Não tem substituição tributária, porque Bahia não faz parte do protocolo. Não signatário. São signatários. Agora vamos lá para as exceções. É aqui que está matando os grandes pessoais aí. Então vamos lá. Material de construção, o protocolo 82 é Goiás e São Paulo e o 83 é Goiás e São Paulo. Então isso aqui eu coloquei assim, a aplicação da substituição tributária de Goiás para as unidades, né? Vocês estão vendo que a substituição saindo de Goiás só é aplicável para o estado do Acre, para o estado do Amapá, para o estado de Goiás, do Maranhão, Minas Gerais, Paraná e o Rio de Janeiro, com aquelas exceções, o Sergipe também, com aqueles itens lá do protocolo. Aí você vai falar assim, mas Otávio, onde é que você achou isso? Tá bom. Então vou abrir aqui o protocolo 85, certo? O protocolo 85, ele vai dizer o que eu estou falando para vocês. O protocolo 85, vou aumentar aqui. Aqui tem os estados, ó, do Acre, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe.
Todos esses estados são signatários, não são? Todos vocês concordam comigo, não concordam? Aí ele vem dizendo assim, ó, na cláusula primeira, nas operações interestaduais com mercadorias, tais, então vem. Parágrafo 2º. O disposto nesse protocolo não se aplica às operações interestaduais com destino ao estabelecimento de contribuintes localizados no estado do Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia. Então, a fundamentação legal está aqui. Isso aqui é uma exceção ao protocolo. Aí, como que você vai proceder para você vender para esses estados? Você não vai fazer substituição tributária para esses estados. Não gera GNRE e não calcula substituição tributária para esses estados. Por quê? Eles são exceção à regra. Eles têm uma normativa própria dentro do seu próprio estado para fazer essa tributação aqui. Certo? Pois não, você perguntou aquela hora? E eles, quando venderem para Goiás? Quando eles vendem para o estado de Goiás, certo? Eles também não vão fazer a substituição tributária. É você que vai ter que fazer o cálculo na entrada da mercadoria em Goiás. Não, isso que eu estava observando no quadro aqui, ó. Quando se tratar do 85, aqui, um vender para o outro aqui tem. Tem, sim. Quando for essa situação aqui, que vindo desses estados para esse, no caso Goiás, aí Goiás vai ter que fazer o cálculo da substituição. E no caso do 82, São Paulo, só a situação da substituição tributária só de São Paulo para cá. De Goiás para São Paulo, não existe. Não se fala. Então, no protocolo lá, o 82 e o protocolo 83, não se fala em substituição tributária de Goiás para São Paulo. É só de São Paulo para o estado de Goiás. Tudo bem. Feito isso aqui, com relação à venda das mercadorias para fora do estado. O Arley, da outra oportunidade, ele nos questionou bastante a esse respeito. Eu procurei na legislação, busquei o decreto lá que trata da recuperação do crédito. Se vocês quiserem anotar aí, o decreto 6.682 de 2007, estabelece regras a serem observadas pelo contribuinte optante do Simples Nacional nos termos da Lei Complementar 123. Então, aqui ele está falando que a microempresa não se faz jus ao crédito, tal. Aí ele vem falando aqui. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica. B. Substituto tributário nas operações que realizar com mercadorias referidas no caput destinada a contribuinte do ICMS estabelecidos em outra unidade da federação. Hipótese em que o contribuinte poderá recuperar o ICMS correspondente à aquisição da mercadoria, inclusive o retido. É aquela situação que quando você vender para outro, comprar mercadoria do estado de São Paulo, entrou em Goiás, tudo tributado por substituição. Você vai vender para o Distrito Federal, que o Distrito Federal não é signatário daquele convênio. O que você vai fazer? Você vai desfazer aquela operação e proporcionalmente, está vendo aqui? Ó, ele vai falar em proporção das saídas, ó, certo? O que vai acontecer? Você vai creditar aquele ICMS, tanto do normal, como o ICMS retido por substituição tributária. Se você, no curso das suas operações normais, você só comprar de São Paulo e vender para o Distrito Federal, você estaria gerando a GNRE e estaria acumulando crédito. Aí o Harley, da outra vez, perguntou o que a gente ia fazer com aqueles créditos, né? Na hipótese de haver acúmulo de crédito pelo contribuinte enquadrado no Simples Nacional, em função das operações não sujeitas a esse regime, que é a consequência que você está levando mercadoria para outro estado, o outro estado não é signatário dele, o saldo do credor acumulado poderá ser na seguinte hipótese. Esse aqui, ó, utilizar para pagar devido por substituição tributária. Isso aqui nós estamos atrás do Wazer até agora e nada de resposta. Porque nós poderíamos, está aqui previsto no decreto, pagar por imposto de substituição tributária. Referente ao diferencial de alíquota, as empresas que são comerciais, que compram ativo imobilizado ou material de uso e consumo, se na conta gráfica estiver lá, você pode aproveitar, baixar aquele saldo com o diferencial de alíquota. Tá? E outra coisa que é o mais interessante, transferido, independentemente de existência de relação comercial, para qualquer outro contribuinte, exceto empresas de energia elétrica,
prestador de serviço de comunicação e de combustível ou refinaria de petróleo. Então, o embasamento legal de você recuperar aquele crédito e você destinar, dar um uso para ele, está previsto aqui no decreto. Tá certo? E nesse próprio decreto aqui, a gente perguntou para o Wazer, né, que quando a empresa do Simples Nacional assume a condição de substituto tributário, né, ele estaria obrigado a DPI. O Fábio tem a instrução normativa, saiu, né, Fábio? Já está dispensando isso aqui, tá? Já não está mais. Hoje eu conversei à tarde com o Fábio, e ele já me falou que isso aqui já está sacramentado, já foi revogado isso daqui. Em termos, porque ele soltou uma IN de 1096, no qual ele está alterando a 1020 lá, dispensando, aqui, ó, altera a IN 1020, que dispõe sobre os contribuintes obrigados à escrituração e entrega da FD. No caso aqui, só da FD, aí ele dispensa lá a entrega da DPI, né? Então não está bem claro, porque aí nesse caso aí é do Simples Nacional, né? Aqui está se tratando somente de empresas optantes do Simples Nacional. Ele, por hora está dispensando a DPI. Eu acredito que amanhã eu vou lá conversar com ele se ele já amplia isso aí, porque ele até ficou de rever isso aí, né? Ficou de rever isso aqui para a gente. Bom, vamos com a... Nós estamos tratando só de Simples Nacional. CST, né, do Simples Nacional. Quando o código lá de CST for 101, tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito, você vai utilizar o COFAP 5101, 5102, 601 e 602. Inclusive com os estados para os quais não são signatários do protocolo. E também aqueles estados que são exceção ao protocolo. É o estado de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. O CST, desculpa, não é CST, né? CSOSN, né? Que é o Código de Situação de Operação no Simples Nacional. Eu vou falar CST simples para ficar mais fácil, tá, gente? O 202, tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança de ICMS por substituição tributária. Esse aqui é o 6401, que é fabricação própria, e o 6403, que é mercadoria de revenda. Para quais estados que você vai praticar isso aqui? Já está definido no protocolo. Ao estado do Acre, do Amapá, do Maranhão, de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, com aquelas exceções daqueles itens, e o estado do Sergipe. Certo? E quando é que você vai colocar o código 500, né? ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação? Simplesmente, exclusivamente dentro do estado de Goiás. Por quê? Tudo que nós formos receber de mercadoria de fora será tributado por substituição tributária. Ou vem do fornecedor, ou nós teremos que fazer os cálculos aqui internamente, fazer o recolhimento do DARI. O Wazer disse assim que as empresas daqui de Goiás poderão fazer o recolhimento até o 9º dia do mês subsequente. A gente não teve essa confirmação também, que a gente não teve isso, a gente colocou isso na nossa pauta para conversar com ele, e não teve essa resposta dele, essa confirmação. Mas, gente, eu entendo, para os fins tributários e para vocês não ter problema com o fisco, faça nota a nota. Não tem termo de acordo, em hipótese alguma, nem para atacadista, nem para varejista, não tem termo de acordo. Matricação. Tem duas situações. Você vai comprar de fora e a empresa lá tinha que fazer a retenção e não fez. Nesse caso, aí você tem que imediatamente apurar, fazer a substituição tributária e já pagar, porque já caracteriza até como atraso, né, Otávio? E a outra situação é quando você compra de outro estado, como que ele não é signatário. Aí parece que você vai ter o prazo até dia 9 do mês seguinte. Mas se você está comprando do estado e ele lá teria que ter feito a retenção e não fez, na entrada você já tem que fazer. Não. Se entrar no estado de Goiás, é DARI. É porque lá, se ele fizesse lá, era GNRE, mas você está fazendo aqui. Se você for vender para fora, com aqueles estados que são signatários e que não está naquela exceção, você vai fazer GNRE. Se você compra de São Paulo, tem empresas que têm inscrição aqui no estado de Goiás. Elas vão vender, elas mesmas recolhem numa guia só.
para o estado de Goiás. Elas fazem aquela GIA, né? E quando nós vendemos para fora, para aqueles estados signatários, GNRE. Recebeu também estado que não tem inscrição aqui na Cefaz, isso aí vai receber também com GNRE. Otávio? Sim. Se eu fosse fazer isso, eu acho que não dava conta não, né? Ficou muito bem explicado, mas a gente assim... Tem mais uma coisinha aqui. Peraí. Quanto mais oferece, mais a gente quer, né? Então, eu gostaria, se possível, Otávio, criar uma pastinha que tudo que o senhor colocou aqui, criasse uma pastinha, essa pastinha nós vamos colocar no site, quando ele entrar nessa pasta, está tudo aquilo que você colocou, certo? Aí fica beleza. Está na pasta, esse aqui está dentro de uma pasta. Então ótimo. Está dentro de uma pasta. Vou colocar no site. O Otávio falou GNRE, mas tem 3 estados em que é Mato Grosso, Estado, Espírito Santo e São Paulo, que o nome é DAR, né? Não é de GNRE, né? Mas a gente não vende para lá, né? Eles trazem para cá. Aí, pessoal, eu estou fazendo aqui, dentro do convênio 35, material também se aplica também ao material de construção. Eu escrevi ali, demonstrativas nas operações externas, venda para outros estados. O protocolo 83 e o protocolo 84. Eu estou colocando aqui, ó, o MVA-ST original. Então, o estado de Goiás vende para o estado do Maranhão. O estado do Maranhão está dentro. Como vocês viram, o estado do Maranhão está dentro. Aqui, ó, o estado do Maranhão. O estado do Maranhão está dentro, aqui, ó. Está aqui e está aqui, ó. Então, ele está dentro. Então, como é que a gente vai proceder para fazer esse cálculo aqui para vocês? Aí o produto, eu peguei o NCM desse produto, Eletrobombas, a MVA dele é 31%, eu peguei esse outro produto que é transformador, o NCM dele é esse aqui, apliquei, eu estou tratando de Simples Nacional, tá? Porque com relação a atacadista, a gente está tendo muitas dúvidas ainda, eu não vou me atrever a falar alguma coisa que eu não tenho firmeza nas minhas convicções. Então, o MVA-ST original, Goiás vende para o Maranhão, peguei esses 2 produtos como exemplo. Você poderia ter N produtos. É só para vocês sentirem qual vai ser o nosso drama. Aqui. O Eletrobombas tem um IVA de 31%, o transformador tem de 48%. Então, eu vou vender esses 2 produtos para ficar fácil o nosso cálculo. R$1.000 cada produto, R$2.000. Eu vou achar a base de cálculo do ICMS da operação própria. Aí todo mundo está questionando, por que você está lançando 12% aqui? É porque no artigo 28, parágrafo 2º da resolução 94 do Simples Nacional, lhe dá esse direito. Eu vou te mostrar aqui. Primeiro vamos fazer o cálculo, depois eu te faço a fundamentação. R$2.000 é o valor da mercadoria. Eu aplico a minha alíquota interestadual de Goiás para fora. Dá o quê? 12%, R$240. Aí eu vou pegar os 1.000, aplicar o IVA de 31%, que está aqui, 1.310, vezes a alíquota do Estado da Unidade Federada de Destino, 17%. Então, se eu fazer essas contas, 1.000 vezes 31 dá 1.310, vezes 17%, 222,70. Esse aqui é o Eletrobombas, né? Agora vamos fazer o transformador. A mesma coisa. O transformador, IVA é quanto? 48%. Eu vou pegar os 1.000 vezes 48, dá 1.480, vezes 17, 251,60. Eu estou fechando minha nota. 222,70, que é o do primeiro item, mais 251,60, somando os dois, dá 474. Eu tenho que deduzir o ICMS da operação própria, que é os 12% sobre as mercadorias. Então, meu ICMS aqui deu 234,30. Como é que fica a minha nota? Se eu somar 1.310 mais 1.480, a base de cálculo minha vai ser R$ 2.790. Qual é o imposto de distribuição tributária? R$ 234,30. Qual é o valor da nota? Opa, gente, aqui é 2.000, ó. Desculpa. R$ 2.234. A nota fiscal vai sair nesse modelo. Não tem base de cálculo aqui. Você se utiliza os 12% para fins de cálculo.
Aonde está isso, né? Peraí, vou concluindo com vocês. Vai ter que fazer a guia, GNRE, recolher a guia, e uma via da guia paga acompanha o DANF, tá? Aí a resolução 94 do Simples diz lá, o 28, né? Na hipótese de a microempresa EPP optante do Simples Nacional, quem encontrar na condição de substituta tributária as receitas relativas a operações decorrentes. Vou direto lá onde está marcado. Na hipótese do caput da ME, o EPP, o optante deverá recolher a parcela de tributos devido por responsabilidade tributária diretamente ao ente, né, da respectiva competência. Você está fazendo a GNRE, logicamente, você está direcionando esse imposto para aquele estado. Outra coisa, em relação ao ICMS, no que tange o disposto do parágrafo 1º, o valor do imposto devido por substituição tributária corresponderá à diferença entre. Aqui, está no inciso 2, ó. O valor resultante da aplicação da alíquota interna ou interestadual sobre o valor da operação ou prestação própria do substituto tributário. Então, o embasamento legal de usar os 12% para vender para fora é só para fins de cálculo. E essa resolução do Simples Nacional vem normatizar isso daqui, certo? Outra atenção. Para os fins do caput, né, no cálculo dos tributos, que você vai calcular o Simples Nacional, não será considerado receita da venda ou revenda da mercadoria o valor do tributo devido a título de substituição tributária. Por quê? Veja bem, mas a hora que você receber a sua nota lá, muita gente vai lançar esse valor lá, não vai? Coluna de outras, coluna valor contábil, coluna de outras, né? Só que tem um imposto, né? E o imposto não compõe a base para o Simples. Cuidado, hein? Senão vai dar prejuízo para os nossos clientes. Então também está normatizado aqui pelo Simples Nacional. Com relação ao estoque, Simples Nacional, você vai, supõe que você tem um estoque de 100 mil, você vai aplicar 17%, você vai ter um crédito de 17 mil reais. Ele pede que você aplique o menor IVA, né? Está lá dentro do decreto 7.560, o menor IVA daquele anexo único. Material de construção é 29%. Dá 129 vezes 17, 21.930. Eu pego 21.930, deduzo com os 17 mil, acho 4.930, divido em 40 parcelas. Vou pagar em 40 parcelas de 123,25. Recolhimento no DARE, no estado de Goiás, com o código de 124, operação 040, que é instantâneo, a situação é 040. E o mês, vocês vão colocar sempre o mês que você levantou o seu estoque. 31 de março, Claes, março de 2012. Isso. Aí a parcela, aí parcela 1. Chegou o mês de abril, maio, a mesma coisa, parcela 2. E o mês, é o mês que levantou seu estoque, é referente ao mês de março de 2012. Sempre, março de 2012 referente à competência, e as parcelas você vai numerando, 1, 2, 3, 4, até chegar nas 40. Nas dados adicionais, eu tenho colocado ICMS sobre estoque, tal, conforme decreto, número tal, para não me ter problema. E o material elétrico também é na mesma situação. Vamos para dentro. Não tem. Aí tem porque você coloca dia 10. Você vai... O seguinte, o pagamento é dia 10. Outra coisa que já foi me perguntado. Otávio, vou pegar o material de construção, vou juntar tudinho com o material elétrico. Tá, tudo bem. A Cefaz pode cobrar o ICMS referente ao mês de março, né? Porque o mês de abril, né? Porque abril passou a ser tudo substituição tributária de material de construção. Aí tem gente que está querendo pegar esse material de construção, agregar ele no estoque de material elétrico. Aí como é que fica a sua tributação para o Simples Nacional? Agora, outros questionamentos que a gente precisa de falar para vocês sentirem o que a gente está vivendo. A gente pegou aquele anexo e verificamos que cal hidratada, filito, ferramentas, areia, tijolo cerâmico também não está na substituição tributária. Não está. Pois é. Você está vendo como é que é a dificuldade que a gente está tendo? Vidro está. Vidro tá. Vidro, flotado, temperado, ladrilho, telha,
bloco de vidro, está tudo dentro. Você pode abrir o protocolo 85 que está. Deixa eu tirar uma... Pois não. Tudo. Tá, basta você ler. Aqui, gente, ó. Vocês abrem o protocolo 85, isso aqui é o protocolo 85. 85 trata de material de construção. Vocês têm que abrir ele, vocês têm que ler cada produto disso aqui, ó. Banheira, box, para chuveiro, pias, lavatório, bidê, tal. Vamos achar a torneira aqui. Estou achando também que eu... Aqui, a torneira aqui, ó. Válvulas. Válvulas, você entende também que é registro, viu? Cuidado aí. Tá vendo? Essa que é a pergunta que eu ia fazer. Rapaz, pois é. Esse dia eu tive uma briga com o cara do Tocantins lá, porque nem o protocolo não assinou. Mas o cara já querendo cobrar a substituição tributária na mercadoria lá. A questão é a seguinte, esse código NCM aí é que às vezes causa uma certa dificuldade na interpretação também, não é isso? Porque o caso dessa mercadoria que foi lá para o cliente é de máquinas pneumáticos, essas máquinas de alta pressão, inclusive a indústria de biodiesel do Tocantins. Ele vendeu daqui para lá e o cara querendo cobrar como se aquele material fosse de uma autopeças. Até nós provarmos que isso aí não era autopeças. Então, assim, essa que é a dificuldade que muitos vão enfrentar. Você quer ver uma coisa também interessante? Aqui, ó. Esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e de uso semelhante de ferro ou de aço. O que você entende disso aqui? Tá vendo? Isso aqui você usa material de construção? Isso aqui é material de limpeza, cara. Está vendo como é que é a situação? Aí, vamos lá, uma coisa que eu preciso passar para vocês. Gente, olha, quando vier 7411 1010, ele é específico. E quando ele vier 7412, tudo que tiver aqui na frente, ó, até o 999, está na substituição. Tudo que tiver agregado a ele, tá certo? Tudo que tiver agregado a ele, ó. 7412 0101, 7412 9999, tudo é o NCM. Agora, o que a gente está fazendo em termos de parametralização de sistema? A gente está pegando o NCM, está pegando as margens de valor. Esse aqui, no protocolo, ele só trouxe a margem de valor original, certo? É que é praticada pelo Simples Nacional. No decreto 7528, do outro lado, o 7528, aqui, meu amigo. Aqui, ó, o 7528, ele traz os MVAs com as outras alíquotas, tá? 12% e 17%. Só na situação quando o Goiás compra. Na situação quando o Goiás compra. Quando vende, você vai precisar também e aplica a fórmula. Exato. Alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição, se quiser. Otávio, é o seguinte, eu vi aí, me deu até uma certa tranquilidade. As minhas empresas só vendem para o consumidor final. Então, quer dizer, eu vou receber a mercadoria já retida. A minha preocupação é só fazer o levantamento e recolher o ICMS. E outro procedimento. E você tem que cuidado com o preço da mercadoria de venda. Exatamente. Tem que lembrar o seguinte, comprou empresa do Simples Nacional, ela vai levantar o estoque e aproveita 17%. A empresa normal não tem isso, não. Só levanta o estoque e aplica o 17% depois do IVA. Vou sim. Vou contribuir com a classe contábil. Porque isso aqui todos isso aqui, gente, isso aqui está na legislação, basta fazer a interpretação. O que eu fiz? Eu só interpretei a legislação, marquei... Certo. É que eu prometi para vocês que eu ia fazer isso, certo? Eu vou deixar. Vocês entenderam? Você mesmo entendeu agora? Então tá certo. Eu queria isso, que vocês entendessem o que estaria acontecendo. Agora a gente tem algumas questões que a gente precisa de levar na Cefaz. Aquela situação. Eu compro de fora do estado do protocolo. Vem para o estado de Goiás. Eu faço a substituição aqui dentro. Aí eu vou vender lá para o estado do Maranhão. Aí eu tenho que fazer a substituição, né? Eu paguei para entrar a mercadoria aqui dentro e estou pagando para sair a mercadoria de Goiás, né? Aí nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho que creditar aquele imposto que foi que eu paguei internamente, tá?
que é o ICMS de distribuição tributária, é onde eu vou acumular crédito, tá? Otávio. Vai ficar bitributado, vai não? Justo. Eu tenho que me creditar, tenho que começar a desfazer da operação e me creditar do ICMS. Então, Fábio, antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de saber como no caso da devolução. Esse caso também é polêmico, até o Weiser comentou a esse respeito. Eu tenho um entendimento que a mercadoria, se ela for para o estado do Maranhão, eu paguei a GNR lá, eu tenho orientado os meus clientes para que não receba a mesma nota fiscal que foi da mercadoria de Goiás para o Maranhão. Que ele me faça uma outra nota de lá para cá. Por quê? Eu paguei o imposto e foi para o estado do Maranhão. Aí eu vou precisar de recuperar esse imposto no caso de uma devolução. O que eu preciso? Eu preciso de um documento oficial emitido dentro do estado do Maranhão me devolvendo aquele imposto. Porque senão como que eu vou me creditar do imposto de distribuição tributária no retorno dessa mercadoria? Não teria jeito. Não é verdade? Aí o Weiser disse que a gente estava falando aquele dia que tinha que pagar o imposto na devolução. Não, não tem que pagar. Aí eu tenho observado que tem que vir a nota fiscal do estado para onde eu mandei a mercadoria. Se for a mesma nota de retornando, como é que eu vou acreditar, gente? Otávio, no caso da indústria de artefato de cimento, que se ela vender aqui para o estado de Goiás ou fora do estado de Goiás para comerciante, ele é obrigado a ser substituto tributário. É isso? Correto. Se ela vender aqui para o estado de Goiás para uma construtora, que é uma consumidora do material, ela não precisa fazer substituição tributária. É isso? A construtora, nós temos uma legislação no Código Tributário Estadual diferenciado, né? Certo? Então, sim. Se você vai vender para a construtora, você não tem que fazer a substituição tributária. Não precisa fazer. Não. A construtora, não. Observa a CNPJ, observa a inscrição estadual dessa construtora. Agora, se a pessoa for, quer dizer, se a empresa for comerciante, aí sim eu tenho que ser o substituto tributário. Sim. Se você é a indústria e vai fazer a substituição para frente, logicamente que sim. É o caso, igual o Zé Walter estava me perguntando. A empresa recebe pó de brita, recebe aqueles areia e tudo ali e faz o tijolo de cimento, né? Aquele bloco de cimento. No caso, eu não entendi bem. Quando você mencionou com referência à areia, aquelas exceções, que não tem substituição tributária, a areia não tem o... Cal hidratada, filito, as ferramentas que se utiliza, né? Pá, enxada, carrinho também está fora de substituição. A areia também está fora de substituição. A brita não? Eu não verifiquei, mas no próprio decreto fala britocolagem, né? Eu acredito que a brita está. Eu não consigo memorizar aquilo tudo, que são 81 itens ali, né? Eu não consigo memorizar, eu não verifiquei ainda. Certo? Eu verifiquei, mas não me lembro, porque é muita coisa. Tanto material elétrico como material de construção. Sim. Não. O 85 é só material de construção. Aqui, ó. 83 e 84. Aqui, ó, olha para o slide. Ó. Certo? E o material de construção é o 82 e 85. Só com a referência. O 82 aqui é só entre Goiás e São Paulo. O 83 é só entre Goiás e São Paulo. E esse 85 é Goiás com esses estados que estão aqui elencado. E o 84 também é Goiás com os estados signatários do protocolo. Entendeu? Certo? Mais alguma questão aí? Otávio. Oi. Com preço. Por quê? Você já fez cálculo? Hã? Aqui. Você vai comprar argamassa aqui. Você não viu o demonstrativo que eu fiz? Cadê o demonstrativo? Está aqui. O preço de venda. Pois é, mas o preço de venda. Olha aqui. Para quanto que aumentou seu produto aqui? 23,43%. Você está entendendo? O cuidado que você tem que ter? Justo, preço de venda. Informação no preço de venda.
Você quer ver nesses dois produtos aqui de 1.000, quanto que ele não aumentou? 23,43%. É isso aí, entendeu agora o que é o cuidado que eu falei? Informação de preço de venda. Na cadeia comercial todinha. Você pode vender esse produto aqui por 100 mil, que o Estado não está nem aí. Mas se você vender abaixo da margem dele, ele te faz uma multa formal de 25%, porque você não atingiu o IVA. Sim. Espera aí. Quando você vende para um consumidor final, está previsto no protocolo, você tem que aplicar o diferencial de alíquota 5%. Substituição, se o Estado for signatário. Você já retém o diferencial. O diferencial você tem que pagar a GNRE de 5%. Mas você não tem IVA. Não existe IVA. Por exemplo, nesse exemplo aqui, vamos ver se você vai me conseguir acompanhar. Por exemplo, quando você fez aqui o cálculo, nós fizemos calculando aqui, né? O que você vai fazer nesse caso aqui, ó? Você vai pegar os 2.000, certo? E vai aplicar 5%. Você está vendendo para o Distrito Federal é quanto? A alíquota interna lá é 17%. Você não estaria... Uma empresa normal que você está falando, né? Uma empresa normal. Aí na empresa normal, eu teria aqui, ó. Sim, você paga só os 5%. Aqui você ia calcular 5%. Ó. Você ia colocar 2.000 aqui, ó. Você ia colocar 2.000 aqui. E aqui você ia aplicar 5% sobre... E recolhe. 5 vezes 2 dá 100, né? É isso? Aí você vai recolher R$100. Você não aplica IVA, não aplica nada. Entendendo? Aí a sua nota vai ficar 2.100. Aí você faz a GNRE de R$100 e recolhe. Isso para consumidor final. E com o Estado sendo signatário do protocolo para te onde você vai mandar mercadoria de substituição. Não, Brasília não está no protocolo. Mas tem. Mas estou falando assim, por exemplo, você é compradora da empresa, você na formação de preço da sua empresa, nós fizemos aqui que essa empresa dava 232, né? Aqui, né? É 234,20. Se eu for fazer as contas aqui, quanto que ela aumentou? E 30, né? Então ela aumentou. Não, deixa assim mesmo, para eu gravar isso aqui, senão... Depois eu arrumo em casa. Então, é o seguinte, a preocupação que a gente está tendo, principalmente, é na hora da venda. Você sabe por quê? Você já observou que no protocolo que você tem IVA de 69%? Hã? Pois é, mas já substituiu. Mas quanto você pagou? Um IVA de 69%? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo, tudo bem. Mas o que acontece? Suponha assim, olha, veja bem. Vamos aqui nesse argamassa aqui. Você comprou 100, o Estado entende que você tem que vender 137 mil, que é o IVA, né? Tá certo? Aí você vende 120 mil. Aí essa diferença do 120 para os 137 vai te autuar porque você vendeu um valor abaixo. Vai te dar uma multa formal. Ela está falando aí, Otávio, que ela vai vender já como substituída. Ela não vai aplicar IVA. Pois é, mas aí é o problema da formação do preço, né? E você vai ficar com você. Você vai falar assim, não, vou vender abaixo, a outra eu vendo lá para cima. Chega no final, você vai equilibrar essa situação aqui, né? Não vai ter substituição tributária mais. Não, não tem, ué. Dentro do Estado não tem, não. Só dentro do Estado para consumidor final não tem nada a ver, não. Exato, aí que está o problema. Otávio,
Ajuda eu a interpretar o NCM 44, acho que 07. O 08. Certo. Você vai praticar esse aqui, ó. Na hora que você comprar R$1.000, você vai aplicar IVA de 69%. Eu estou dizendo identificação do produto aí. Folhas para folheados, inclusive. Isso aí inclui as madeireiras todas, todo tipo de madeira lá? Sim. Tudo que tiver. Por exemplo, uma empresa que já compra o caibro e vende o caibro também. Também. Ele também vai entrar. Vai entrar na substituição. Mesmo que ela vinha ser comprada com o 4407. Aí é o seguinte, aí já é diferente. Aí o que tem que observar? Se é 4407, está fora do protocolo. Aí eu não tenho que fazer isso. Porque se eu recebo a nota fiscal eletrônica, vem 4407, está fora do protocolo, tá? Porque eu estou preocupado com isso aí, ó, outras madeiras. Pois é, mas está fora do protocolo. Eu não ia tributar. Aí o NCM não está dentro do convênio. Quem me garante que esse NCM está correto na nota, na hora de Pois é, mas aí o problema é o seguinte, eu recebi a mercadoria assim, vou vender assim. Então, não tem outro jeito, o embasamento seu, que documento seu, o que é? É a nota. Aí a classificação sua tem que ser de acordo com o que vem na nota. Eu não posso fugir dela. Certo? Então tá ok, muito obrigado. A próxima semana, se vocês precisarem da gente, a gente está aí, tá, para discutir e questões de vocês aí. Veraldo, eu achei aqui, ó. Relacionar as mercadorias da referida espécie existente no dia anterior da implantação do regime de instituição tributária, valorando ao custo de aquisição da respectiva e escriturando as suas quantidades e valores no livro registro de inventário. Aí aqui já não fala. Fala só que você tem que levar lá só o total. Mas que tem que fazer o livro, tem. Autenticar não fala, não.